pessoal, esse é mais um episódio do Tech Talk Delas, um podcast do Tech Woman. Eu sou Laís Xavier e estou aqui com vocês com uma pessoa incrível, inspiradora, que nos orgulha muito. Carla, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E agora, posso contar a mini bio da moça? Ela arrasa. Carla Godoy, ela é somente a nova CEO do César. É graduada em Ciências Econômicas pela Unicap, com pós-graduação em Administração Financeira e Marketing pela Faculdade de Administração de Pernambuco, a FECAP, a da UPE. E MBA em Administração Financeira e Controladoria pela FGV. Possui experiência em gerenciamento e estruturação de áreas administrativas e financeiro-contábeis, tendo trabalhado em empresas como Nabisco, Companhia de Produtos Pilar e Visa. Está no César há somente 23 anos. Carla, que prazer imenso te receber aqui. Já me conta como foi que começou essa jornada para chegar num lugar desse e ocupar o espaço CEO, que é um espaço, diga-se de passagem, que nenhuma outra mulher ocupou. É isso ou não? No César, não. Primeira mulher CEO do César. Arrasou! Bom, 23 anos de história, então a gente tem que ter tempo aqui para eu contar como eu cheguei aqui, né? Mas é importante dizer que antes de entrar no César, eu já estava numa outra empresa de tecnologia. Eu trabalhei numa empresa que na época não era startup, mas era uma startup, né, da forma como a gente conhece hoje, que já nasceu grande, chamava-se Radix. Era uma startup. Deus, eu me lembro. Você lembra da Radix? Demais. Então, eu vim para o César porque passei 3 anos no Radix, e quando o Radix começou, que o Radix era uma startup que poderia ser o Google hoje. Engenho, né? De busca, né? Era isso? Então, exatamente. Na época não tinha Google, acho que estava começando os primeiros engenhos de busca. Lembro. E ali também um projeto, né, de Silvio Meira com os professores da Universidade Federal. Eles conseguiram um investimento do Banco Opportunity e já foi algo que nasceu grande. Então, já era uma startup que, quando eu cheguei, eu fui convidada para ser gerente financeira dessa startup. Vamos falar startup, mas na época era empresa de base tecnológica. E ela chegou a ter 200 ou 300 pessoas, porque além do desenvolvimento do engenho de busca, tinha também um conjunto de outras pequenas startups com seus empreendedores. Então, eu acho que tinham 4 ou 5 negócios operando dentro do mesmo, digamos assim, do mesmo investimento. Que orbitava ali, o guarda-chuva do Radix. Exato. Então, conheci muita gente legal e foi minha primeira entrada realmente na área de tecnologia. Nessa época, eu estava morando no Rio de Janeiro. Eu trabalhava você falou aí, Companhia Produtos Pilar. Eu passo por aqui, né, pela fábrica que está ali desabitada, e eu tenho boas memórias de alguns anos que eu passei ali trabalhando em indústria. E lá eu passei pela transição da compra da Pilar pela Nabisco. A Nabisco foi comprada, a Nabisco comprou a Pilar, na época que a Pilar estava realmente numa crise grande. E nesse processo, e aí tem uma coisa interessante para falar. Quando a Pilar foi vendida, eu era compradora da Nabisco, da Pilar. E aí, quando ela foi comprada, a minha área seria centralizada no Rio de Janeiro, na matriz. Então, eu já sabia que eu não ia ter ali espaço para continuar após essa fusão. Essa fusão não, essa aquisição. Mas eu fiquei um tempo trabalhando com o vice-presidente da Nabisco, que veio para cá para acompanhar esse processo de aquisição. A Pilar estava devendo para os fornecedores, então, assim, a fábrica quase parando. E foi eu era muito nova, eu acho que 25 anos. Eita, e já assumi uma área de compras, que é um detalhe aí também, né? Essa área de compras, eu era gestora e só tinha homens. E eu substituí um homem e numa atividade que eu nunca tinha exercido. Era a minha segunda experiência profissional. Eu já tinha sido coordenadora financeira numa outra fábrica e entrei na Pilar sem muita experiência, numa área nova,
mas a diretora me conhecia, porque eu tinha trabalhado com ela nessa outra fábrica, na área financeira, e ela disse, não, Carla, é você mesmo, venha para cá. Só que ela não me contou que a Pilar estava nesse processo, né? Não pagava ninguém, e eu, como compradora, Comprando sem pagar. comprava sem pagar e dizia para todo mundo, né? Porque a missão era, a fábrica não pode parar. Então, eu dizia para todo mundo lá que a gente ia pagar, que a empresa estava se recuperando. Depois, eu já entrei com o discurso lá de que existia uma negociação com uma multinacional e a fábrica não parou um dia. Mas chegou no momento, realmente, que o vice-presidente de compras da Nabisco teve que chegar junto para poder passar confiança para os fornecedores e a gente continuar. Então, assim, eu costumo dizer que eu tenho muita sorte de ter tido oportunidades como essa. Porque, por exemplo, essa foi uma oportunidade que para alguns pode ser um desespero, porque você entra no meio de uma empresa ali com muitos problemas, numa situação de uma pessoa muito jovem, com pouca experiência, mas cada processo desse me trouxe até aqui. Então, na época, eu não me lembro direito, faz muito tempo, mas eu acho que na época eu chorei muito, devo ter chorado muito, devo ter me desesperado muito com a situação que eu vivi. Mas hoje eu vejo que tudo foi presente, tudo foi escolhido, digamos assim, pelo universo, para que eu tivesse muito mais desafio, além dos desafios naturais que a gente enfrenta em qualquer posição, em qualquer organização. Então, acho que a gente passou um ano nesse processo assim já de encerramento, né? A Pilar ali no processo, porque demora muito para ser assinado e para virar a chave. E quando fechou, né, o ciclo ali, a gente passou a ser Nabisco, eu vivi outra coisa muito interessante, porque eu saí de uma empresa familiar pequena, porque era uma empresa grande, claro, tinha 4.000 funcionários ali, mas era uma empresa familiar, não era um grupo tão grande. Então, e de repente eu entro numa multinacional americana, e que já chega assim, eles já compram fábricas, o modus operandi é comprar fábrica para reestruturar. Então, no D+1 é aquele, chega uma pessoa, um diretor, que ele faz só isso da vida. Ele chega na empresa e diz assim, tem 4.000 pessoas aqui, então tá bom, então demitam 1.000. Agora a gente vai rodar a fábrica e você bota a mão na cabeça também e não sabe o que vai fazer. Então, eu acho que ter vivido esses processos todos me trouxeram uma bagagem muito grande primeiro, de resiliência, segundo, de entender que nada é fácil, que a gente pode, mesmo a gente não tendo experiência, mesmo muitas vezes a gente duvidando da capacidade da gente mesmo, assim, muitas vezes a gente olha e diz assim, porque eu aceitei, porque eu estou aqui, né? Mas, no final, o que fica é crescimento. Então, esses dois momentos que eu vivi, foi digamos assim, o meu processo prévio à entrada na área de tecnologia, foi grandioso, assim, foi um aprendizado né? intenso e muito oportuno, porque eu não vivi nada normal, eu vivi assim processos bem tumultuados. Depois, a minha área, que era compras, acabou. Mas como eu estava muito próximo a esse vice-presidente de compras, ele conhecia ali, viu como eu lidei com a situação e acabou me convidando para ir para o Rio de Janeiro. Então, foi quando eu sou transferida para a Matriz. E era assim, né? Eu estava com 20 e poucos anos nessa época e era o sonho eu era quando fiz economia, né? Economista, então, assim, me preparei, sempre fui muito estudiosa, fui uma pessoa muito dedicada, muito comprometida com o estudo, com o aprendizado. E aí eu disse, pronto, agora eu vou para uma grande empresa, uma multinacional, de lá vamos me preparar para sair do país e etc. Só que a vida nem sempre é do jeito que a gente quer, né? Então, a partir daí, eu comecei a querer voltar para Recife, porque eu tinha um namorado, estava noiva, e aí a gente fica naquele dilema, vida pessoal, vida profissional. Então, estava numa grande empresa, numa multinacional americana, com várias fábricas, muito sucesso, digamos assim, como lugar que você quer trabalhar, e começando uma carreira ali, mas eu disse, não, agora vou ter que decidir, eu volto para Recife ou não volto. E aí que aparece o convite para Radix. E aí eu acabei escolhendo voltar. Então,
Mas voltou numa boa oportunidade, né? E esse é o começo de uma história que me traz aqui para o César, depois de 23 anos só aqui, né? Mais uns 3 anos de Radix, então a gente está falando aí de 25 anos, de 26 Que anos legal, de Carla. trajetória. Eu não fazia a menor ideia de que você tinha essa história dentro de um espaço fora de tecnologia. Sim. E assim, como eu achei bem interessante, né, quando tu fala esse tumulto, ele moldou, né, muita coisa provavelmente que você se tornou porque você conseguiu viver experiências intensas numa fase de extremo aprendizado, né? Sim. Eu acho que começo de carreira, fundamentalmente, a gente está bem aberto, né, assim, para se desenvolver, entender, aprender, mas ao mesmo tempo inseguro, né? Vive muitos processos de insegurança. Isso passou contigo ou não? Muito. Eu lembro que quando eu me formei, eu estava com 22 anos e eu fui fazer uma entrevista de emprego para uma fábrica também, que era essa fábrica que era da mesma família da Pilar. E aí era para uma área de custos, uma área fiscal, que era o que eu queria me dedicar. E aí eu não passei nessa entrevista, mas me chamaram logo em seguida. E aí disseram, não passei porque eu não tinha experiência, realmente eu já tinha trabalhado na Visa, foi o meu primeiro trabalho ali, no banco, era Banco Nacional, aí dentro do Banco Nacional tinha como se fosse um filial ali do Visa. Mas eu não tinha experiência em custos, então não entrei nessa seleção. Mas eles me chamaram logo em seguida. E quando me chamaram, eles disseram, olha, aqui tem um departamento financeiro e a coordenadora financeira vai se aposentar. E acho que a gente entende que você pode assumir esse espaço. E aí eu já disse, pronto, eu não estava nos meus planos já assumir uma área de coordenação financeira com responsabilidade, contas a pagar, contas a receber, toda uma equipe ali que ia precisar, digamos assim, do meu conhecimento, né, e da minha gestão. Mas eu digo, vou. Eu sempre fui muito, posso dizer que eu sempre fui muito corajosa, eu acho que essa é a palavra. Eu ia dizer afoita, mas eu acho que a palavra é corajosa. Porque, de fato, eu digo assim, vai ser um desafio. Eles estavam já com uma pessoa para entrar no lugar, então ela já estava muito próxima de se aposentar. Não ia ter tempo de eu me preparar. E fiquei, realmente, foi um mês, e a senhora passou todo o processo ali para mim, e eu me dediquei, mas era uma equipe de fábrica, um pessoal mais velho do que eu, então sempre tem aquela dificuldade, né? Uma pessoa muito jovem, assumindo uma experiência pela primeira vez. Então, tudo isso também eu noto que, e acredito que isso, eu ter me jogado nessas experiências, também me trouxe uma casca mais grossa, digamos assim, para poder aguentar muita coisa nesse processo. Eu lembro que quando eu trabalhei na Visa também, eu trabalhava diretamente com uma diretora, que ela era muito terrível. Eita, danada. Ela era terrível. Eu nunca tive, depois dela, um chefe terrível como esse. Nossa. Mas até hoje eu me lembro dela, porque foi a minha primeira experiência. Saí da faculdade, fazia estágio, assim, tudinho, mas primeiro carteira assinada, né? Primeiro trabalho de carteira assinada. Eu caí ali como assessora dessa diretora e ela era, assim... Mas, olha, eu aprendi tudo com ela, porque você não podia errar uma vírgula em nada que você fizesse. Hoje em dia, não existe mais isso. Porque, hoje em dia, uma gestora com esse comportamento, ela é expulsa, né, do mundo corporativo. Exacrada, vai embora. Mas eu vou dizer, eu aprendi muito. E eu acho que tudo que eu construí também vem desse tipo de pressão. Então, assim... Na dor, claro, eu não concordo, não acho que é esse o método, mas naquela época valia. Então, assim, eu trago tudo que eu passei, eu trago sempre numa caixinha de coisas positivas. Então, assim, essa gestora me aprendeu que prazo se cumpre, se você fizer uma coisa errada, você tem que reconhecer, você tem que se dedicar a fazer melhor. Então, assim, são coisas que eu guardo até hoje. E eu lembro que eu fiquei nesse trabalho 2 anos, e aí foi quando eu fui para essa fábrica. E quando eu pedi para sair, ela disse, você não vai sair, não. Então, assim, ela mostrou que ela tinha uma admiração enorme por mim.
E aí é que eu vi, né? Tudo que ela fazia, na verdade, é porque ela viu uma perspectiva em mim. Potencial, né? Viu um potencial. Então, assim, do jeito errado dela, ela estava me moldando para o futuro. Então, assim, eu guardo tudo, guardo essa minha trajetória de novo, oportunidades que me moldaram e me trouxeram realmente uma capacidade muito grande de lidar com situações para além da normalidade. E hoje a gente nota também que, às vezes, a gente tem uma geração que se frustra muito facilmente, né? Então, eu tenho uma filha de 23 anos e eu fico pensando assim nas coisas que eu passei. E eu digo, será que ela teria essa disposição de lidar com tanta resiliência, né? De você ter uma primeira chefe dessa, de você passar por um processo aqui de compra de uma outra empresa, e que você diz assim, pô, podia estar tudo muito, muito fácil para mim agora, mas não está nada fácil, tô matando um leão assim, e ainda com uma pessoa muito jovem. Então, a gente tem de bom também, eu digo o seguinte, na juventude a gente tem a energia. Quando a gente está na maturidade, a gente tem exatamente a sabedoria, né? Então, lá atrás, eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, mas eu tinha muita energia, eu tinha muita disposição. A disposição ainda tenho hoje, mas é claro que não é a mesma. Mas hoje a gente compensa ali, graças a Deus. Bota no lugar certo que tem, né? Não tem como se comparar, né? Então, você com 25 anos, você olha para o mundo e diz assim, eu vou conquistar tudo, você se mete em tudo. Eu fiz economia, mas eu fazia engenharia também. Então, você imagina que eu não terminei engenharia, mas eu cheguei a fazer 4 anos e eu fiz quase todo o curso de... Praticamente terminou eu fiz engenharia. Os cálculos todos, cálculo 1, 2, fiz física, fiz química, fazia engenharia na Federal. Eu queria ser engenheira, por isso que eu botei na Federal engenharia e acabei me apaixonando pela economia. E aí, embora a minha primeira opção fosse essa, eu não conseguia deixar a economia e não conseguia largar a engenharia, porque isso já estava na minha cabeça. Tipo, minha família tem muitos engenheiros, então eu digo assim, vou ser engenheira. Mas não consegui. Só que eu fazia engenharia, era de dia na Federal, era de manhã e de tarde, e de noite eu ia para a Católica. E eu ia estudar cálculo 1, 2, 3, de madrugada. Então, assim, era uma vida de louca, mas essa é a energia que eu trago, né? Então, assim, eu acho que às vezes eu tinha que parar, porque eu adoecia, tudinho, aí eu parava, ficava 6 meses sem fazer nada de engenharia. Aí depois dizia, tenho que voltar, não posso perder esse curso. Então, mas, enfim, eu também não me arrependo, porque eu não me formei, eu fiz a minha carreira realmente na área financeira, e o que eu aprendi lá, de lógica, de cálculo, suporta agora. Tá na minha essência também. Então, assim, nada foi desperdício. Mas tem esse lado interessante aí. Agora, me conta como é que começou a tua jornada aqui no César. Aqui no César, pronto. Então, eu fui, recebi o convite para vir para o Radix. O Radix, a gente passou 3 anos ali com o investimento do Opportunity. E eu já estava interagindo com pessoas do César, porque o Radix tinha ali uma proximidade. Então, na época, era Fred Arruda que estava aqui como... Não era CEO que chamava, acho que era superintendente. E eu já conversava um pouquinho. O Silvio Meira estava sempre no Radix ali também, acompanhando o investimento, né? E eu lembro que quando o Radix acabou, minha filha estava para nascer. Eu estava no restinho assim da minha gestação. E aí estava encerrando esse ciclo de uma empresa que realmente foi comprada pela DataSul, que hoje é TOTUS, e aí eles até me convidaram para ir para acho que era Joinville, o lugar, e eu disse, não vou, estou grávida, estou casada, então não tinha como sair de Recife. E também o Banco Opportunity, tinha um diretor que eu interagia muito, que ele também me chamou para ir para o Brasil Telecom, que na época era do banco. Sim. E aí eu me lembro até que foi uma fase que disseram assim para mim, Carla, e Brasil Telecom é um negócio muito grande, então você está dizendo que não vai. Eu dizia, não vou morar no Rio, porque vou ter uma bebê e não vou criar uma filha sozinha, minha família, minha mãe aqui, tudinho. Aí eu digo, não vai dar. Mas me diziam assim, até alguém me disse, cavalo selado não passa 2 vezes, que era uma oportunidade de eu ir de novo para uma grande empresa, né?
E eu já tinha voltado do Rio, eu digo, mas o Rio de novo, vou voltar para o Rio, eu digo, não. Então, mais uma vez, eu tomei uma decisão de continuar em Recife e minha vida pessoal e minha vida ali o sonho, né, de ser mãe. Eu já estava ali acho que fui mãe com 33 anos, 32 anos ali. Então, e aí eu fiquei praticamente desempregada, porque acabou essa brincadeira, eu tive minha filha e eu disse para o meu marido, quando ela tiver 6 meses, eu procuro alguma coisa. Então, vou aproveitar esse momento, vou ficar 6 meses ali criando minha filha. Daqui 2 meses de Mariana nascida, me liga no telefone, era Fred Arruda, preciso conversar com você. E aí eu vim aqui no César. E quando eu cheguei aqui, ele disse, a gente precisa de uma pessoa aqui para a área financeira. E aí eu disse para ele, mas eu estou de licença maternidade, porque eu me lembro que até nem tinha encerrado meu ciclo ainda com a Radix lá, estava na licença maternidade para quando terminar eles me demitirem e eu poder ficar livre para arrumar outro emprego. E aí ele disse, mas Carla, tem que ser agora. Eu digo, não, minha menina tem 2 meses, eu não posso nem ser contratada, porque eu estou de licença maternidade. Ele disse, a gente dá um jeito. E eu fiquei. Então, cheguei para o meu marido e disse, os 6 meses Viraram não vai 2. rolar. Já estão me chamando no César e assim, eu já conheci o César, minha irmã tinha trabalhado aqui, então o César para mim já era algo assim de um sonho, né? Para mim era aquele lugar, Instituto de Inovação, todo mundo muito inteligente, todo mundo muito bacana. Aí eu disse, tá bom, vamos embora. Então deixei minha filha com 2 meses, saía de casa chorando para vir para cá. Porque, né, eu não conseguia amamentar, então facilitou esse processo. E tendo que desconstruir tudo na minha cabeça de que eu iria passar 6 meses me dedicando a ela, né? E eu estou aqui até hoje. Então, assim, minha filha está criada, está muito bem, graças a Deus. Meu marido sempre foi um parceiraço, porque, né, aceitou tudo isso, assim, diz assim, tá bom, vai lá. Assim, então, eu tenho uma história pessoal também de muita felicidade. E olho para trás, olho para todas as decisões que eu tomei e eu não me arrependo de nada. Mesmo em alguns momentos, aquela vozinha dizendo assim, poxa, mas você está perdendo uma oportunidade, você está deixando de fazer isso. Então, eu acho que, e mais uma vez, eu sempre digo assim, que eu costumo agradecer muito e dizer que é sorte. Mas no final, muita gente me diz, Carla, a sorte precisa encontrar alguém preparada. Mas eu acabo dizendo que eu sou realmente muito grata a tudo que me acontece, porque as coisas acontecem sempre no momento certo. E tudo que eu às vezes olho e digo assim, isso não era para ser, Então, e aí isso acontece também com o meu fato de ter chegado aqui como CEO Tu nesse almejasse momento. esse Não. espaço, assim, eu tô aqui no César e eu almejo ser CEO um dia. E Não. fez um caminho ou foi algo que chegou? Como foi? Chegou. Eu tô aqui há 23 anos e fui, né, crescendo aqui dentro do César. Começava, na época era financeiro. Depois eu assumi ali a parte de diretora financeira, fiquei muito tempo. Aí fui assumindo a área administrativa, trazendo outras áreas. E eu sempre me realizei muito nisso. Até que quando foi em 2019, teve a transição de Sérgio Cavalcante e veio Fred Arruda e Eduardo para compor o C-Level. Eu fiz a transição de Sérgio e naquela época, 2019, o conselho sabia, Carla não quer ser CEO. Mas você faz a transição, eu digo, faça a transição. Tranquilo. E vocês têm um tempo que quiserem para poder conseguir entender o melhor arranjo para o César. E aí fiquei alguns meses nesse processo, até que, na verdade, era para ser Eduardo e Fred, um CEO e o outro, acho que na época era Eduardo, era CDO. Eu não estava nem nesse processo. Eu ia continuar como diretora financeira, que era a minha função na época. Eles entenderam que, até talvez pelo próprio processo ali de transição, eles entenderam que eu poderia compor esse C-Level. E aí eu digo, tá bom. Não queria ser CEO, mas eu digo, é um trio. Era um trio ali, né, com uma orientação de ser algo bem colaborativo. Nós 3 trabalhando muito integrado, em conjunto. Então, eu digo, não, isso faz sentido. E aí, entrei nesse C-Level do César em 2019. Então,
Como é que eu chego aqui hoje, né? Eu chego com uma sensação de que eu não dou conta ou eu não consigo planejar nada na minha vida. Não adianta eu querer, e eu quero muitas vezes, porque eu sou um pouco controladora, então eu sempre acho que eu vou conseguir saber o que é que vai acontecer daqui a 5 anos, e não sei. E as coisas vão realmente acontecendo, então, pouco tempo atrás, eu estava ali num processo de sair do SESI, eu estava construindo realmente há muito tempo. Então, eu disse assim, não, já está na hora de eu pensar, né, depois de 20 anos, e o que é que eu quero fazer fora do SESA? É muito difícil sair do SESA, tá? Então, assim, isso foi um processo que eu precisei trabalhar muito, porque eu dizia, tá na hora de eu pensar em alguma coisa, de uma Carla fora e fazendo outras coisas, adquirindo outras experiências, buscando novos desafios, e trabalhei isso por um tempo. E quando eu estava pronta para dar esse passo, aí vem todo um processo aí de né, muda um conselho, muda a gestão principal do SESA, e de novo me chamam para ficar como interina. E aí tudo bem, interina tem o tempo que vocês precisarem. Estava até com uma viagem marcada, eu ia fazer um curso fora, ia para a Itália, passagem marcada, tudinho. Não pude ir. E eu digo, tudo bem, tudo tem um propósito. As coisas estão aí, e eu vou, deixa o processo seguir, né? Então, não foi planejado. Jamais estava realmente no meu... Eu não me preparei, assim, eu não sou uma pessoa que... Veja, eu sou uma pessoa muito... Eu digo que a minha grande vocação é que eu sou muito comprometida e dedicada. Nunca fui nada brilhante, não tenho nada diferente de ninguém, mas eu me dedico muito a tudo que eu faço. E também me sentia muito confortável de estar atuando dentro do SESA, mais de dentro da porta de dentro, né? Da porta para dentro do que da porta para fora. Então, vocês sabem mesmo que eu estou muito tempo aqui, mas eu sou aquela pessoa mais reservada. Nunca fui aquela pessoa que está todo mundo, que todo mundo conhece, tá o tempo todo ali nos eventos. E eu sempre preservei isso. Então, o fato de ser CEO do SESA me pegava sempre nesse lado. Tá, mas eu vou ter que mudar digamos assim, né, a minha dinâmica para olhar mais para fora e menos para dentro. Então, é uma reconstrução. Eu tenho que estar preparada para isso. Eu queria isso, eu nunca quis. Mas chegou nesse momento, eu entendi que eu estou aqui, ali, né, com o conselho confiando muito em mim. E eu disse, não tem, sou eu mesmo, não tem porque o César está nessa preocupação de estar buscando outra pessoa. Eu lembro que eu conversei com o Sérgio Soares, o presidente do conselho, e disse assim para ele, porque ele ficou até preocupado. Ele disse assim, Carla, mas e aí? Assim, eu sentia uma certa preocupação dele no sentido de dizer assim, será que a gente está ali pressionando? E eu disse para Sérgio, eu digo, Sérgio, ó, um dia por vez, vamos lá. Não foi nada planejado, não era isso que a gente construiu, eu não construí isso, mas eu estou aqui, vou me dedicar, como tudo que eu faço, na hora que também eu assumo, aquilo ali também abraçar, vou me abraçar com isso, como sempre fiz, estou preparada e a gente vai um dia por vez. Daqui a um tempo, daqui a uns meses, vocês avaliam, eu avalio e pronto. E tentar trazer uma leveza, né, para um processo que é um processo normalmente muito difícil, é difícil para o conselho, é difícil para a gente, é difícil para os colaboradores do SESA. Existia, né, muita ansiedade de quem vem, quem é. Aí todo dia tinha uma especulação, vai ser fulaninho o CEO do SESA. Isso é muito ruim para a empresa, né? Então, sem dúvida. Eu entendi que faz parte da minha missão. E veja, como tudo que eu fiz até agora, no final, eu só tenho boas recordações e eu tenho sempre uma gratidão muito grande por ter embarcado, nunca me arrependi de nada. É com esse espírito que eu entro nessa missão, certo? De que vai ser mais uma etapa aí, realmente, que eu vou construir para que eu possa estar daqui a um tempo contando e dizendo assim, não foi planejado, mas vim, né, abracei e deu certo. Então, isso é que eu vou Carla, trabalhar assim, agora. eu fiquei assim, me sentindo super privilegiada
de escutar essa história agora, assim, tá me levando para espaços assim bem diferentes dentro, olhando para minha própria carreira. Eu acredito que os nossos ouvintes estão do mesmo jeito, mas o tempo está acabando. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Qual Conta. foi a minha maior surpresa ao ser anunciada CEO do César? Não é o cargo, porque eu nunca me apeguei a títulos, a cargo, e essa era uma das, é um dos pontos que eu trabalho, digamos assim, de uma certa rejeição a títulos, mas foi a alegria das mulheres se vendo Orgulho pra reconhecida gente. através de mim. Então, assim, eu passei 2 dias que as meninas no César me paravam e diziam, até hoje, né? Mas assim, Carla, eu estou muito feliz. E saber que tem algumas meninas muito jovens que olham assim e dizem assim, poxa, eu quero ser como Carla. Eu quero fazer uma trajetória como essa. Então, assim, foi algo que eu não esperava e que aí eu já disse assim, já valeu a pena, né? Porque esse reconhecimento que eu, de fato, desconsiderei, tá? A importância, digamos assim, de uma mulher nesta posição. Eu nunca coloquei isso ali realmente como sendo relevante. Mas depois que eu fui anunciada e depois que eu vi os comentários das meninas, das mulheres, e a felicidade, eu disse assim, esse espaço que eu vou ocupar. E aí já trouxe talvez um novo reconhecimento e, de novo, né, aquela mensagem divina dizendo assim, tá aí, tá vendo? Tá vendo que as coisas sempre têm um propósito, então fiquei muito feliz. A gente tá muito orgulhoso. Eu liguei para você, disse Você isso, foi fiz uma que me questão ligou. de dizer que coisa massa. Eu acho que a gente trazer perspectivas diferentes para os espaços, mesmo que você já fosse leve, que já desse suas perspectivas, mas é muito emblemático, Carla, esse espaço ser ocupado Eu não por tinha essa nós. percepção. É Eu confesso que muito eu não tinha essa emblemático. percepção. E assim, eu acredito que a gente precisa trabalhar para que próximas conquistas como essa sejam normalizadas. Sim, que a gente não precisa mais se orgulhar, nem vibrar, não por conta desse Pois pedaço, é, né? né? Que seja por outras Isso coisas. enche a gente de gratidão, de orgulho, de felicidade, mas ao mesmo tempo dá uma pontinha lá de dizer assim, Como poxa, assim eu sou a primeira? poxa, Né? por que isso é normal? Se fosse, dissesse, o César anunciou fulano de tal como CEO, tudo normal. Então, Vamos acho que trabalhar para essa normalização. o trabalho nosso agora é esse, e eu já me sinto ali realmente uma representante e com o potencial e com a capacidade de fazer isso mudar. Eu quero que minha filha, né, que não vou ter mais filhas, mas minhas netas futuras aí, tenham realmente aí um espaço bem diferente. A abertura vai ser diferente, não tenha dúvida. Eu espero que quando acontecer isso, seja normalizado e tá tudo certo. Acabou nosso tempo! Eu queria só que tu desse teu recado final e a gente finaliza. Veja, já que eu estou falando das mulheres, eu acho que vou falar para as meninas que estão me ouvindo, para as jovens, e não só para as jovens, tá? Porque eu até estou fazendo transição, né, de carreira agora, assim, estou assumindo o desafio, já estou com mais de 50 anos, então eu acho que a gente tem que pensar que é possível. Eu nunca me intimidei e nunca deixei realmente que questões dessa natureza falassem mais alto. Mas eu sei que isso é importante, eu sei que tem um peso, então, e por isso que eu falo da normalização, eu tentei normalizar muita coisa na minha vida com relação a isso. Então, todo mundo me pergunta às vezes, mas você já teve situações, né, gerenciando times masculinos? Lógico que eu já tive situação, mas se você me perguntar hoje qual situação foi essa, eu não lembro. E que bom que eu não lembro, porque eu acho que a minha estratégia foi essa. Eu vou normalizar. Eu estou aqui porque eu sou merecedora e eu tenho total capacidade, então normaliza e vai. Né? Então, mas não é fácil, porque isso exige da gente um tanto ali de coragem, né? De resiliência também. Então, eu acho que é isso. Sigam, trabalhem, se dediquem, estudem. A gente aprende o tempo todo, né? Então, hoje em dia, eu não paro de estudar. Nossa, mãe,
Eu estou aprendendo o tempo todo. Como o César aqui, tecnologia, inteligência artificial, cibersegurança, é um desafio eterno. Então, eu acho que não dá para parar. É ter disposição, não a que eu tinha nos 25 anos, mas uma disposição ainda muito forte para aprender. E aí, a vida dá o retorno para a gente. Eu não tive nada fácil. Eu construí pecinha a pecinha. E eu me dediquei realmente, o que me trouxe até aqui foi muito compromisso comigo mesmo. Então, acho que sempre quando a gente se compromete com a gente mesmo, dá certo. Que podcast arretado. Obrigada. Obrigada a vocês, estou sempre à disposição. Obrigada pela parceria. E queria convidar as mulheres que acompanham para entrar, conhecer um pouco do que a gente faz, porque tem muita oportunidade nessa área, né, Laís? Tem. Então, a gente tem um embarque digital, o César está promovendo ali sempre muitos cursos, dando oportunidade. Ontem a gente estava abrindo um processo ali com a Prefeitura de Recife, uns jovens também, meninas, rapazes, que vai trabalhar 2 semanas no processo do Summer Job. Então, assim, estejam sempre ligados nas redes do Porto Digital, na rede ali do César School, porque eu acho que isso aqui é um campo muito fértil. E esse campo fértil tem oportunidade para muita gente. Então... Que massa. Obrigada, Carla. Obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do Tech Talk Delas, um podcast do Tech Woman. Fica com a gente.